aluno do 7º ano, tudo bem? Bom, então hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava vendo, né, sobre urbanização, industrialização e infraestrutura. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas que as cidades enfrentam, né? Lembra que nós vimos a diferença entre cidade, urbano, rural, a classificação da cidade de acordo com o tamanho e a influência, né? E agora a gente vai ver sobre os problemas que as cidades enfrentam. Pode ser cidade pequena, com 13 mil, 20 mil, 30 mil habitantes, com uma de 500, uma de 1 milhão de habitantes. Vai enfrentar alguns problemas que são, assim, muito sérios. Hoje, atualmente, o Brasil tem 13 milhões de pessoas desempregadas. O que é pessoas desempregadas? São pessoas que estão sem colocação no mercado, que não têm um trabalho para poder receber, ele vender a força de trabalho dele para ele receber, né, um salário em troca daquilo ali. Então, hoje o desemprego é um dos problemas maiores que o brasileiro está enfrentando, como é um problema mundial, principalmente por causa do Covid-19 que a gente está enfrentando, que fez com que os países paralisassem o crescimento da sua economia, né? Então, isso aí que a gente fala, quando tem aí uma vaga de emprego, exige, primeiro, qualificação, por isso que a gente tem que estar sempre ligado em qualificação de mão de obra, e experiência. Então, quem nunca teve o primeiro emprego, vai ser difícil para ele ter experiência. Então, alguém tem que acreditar nos jovens e dar a primeira oportunidade. O outro problema que as cidades enfrentam é o favelizamento ou a favelização. Isso eu vou estar mostrando para vocês aqui, né, uma imagem a respeito aqui do favelizamento ou favelização, que é pessoas que moram em locais de cidades maiores, onde não tem infraestrutura, não tem um local adequado, não tem água, não tem energia e muito menos esgoto. Muitas vezes, essas favelas, o esgoto corre a céu aberto. E a gente não pode nunca julgar uma pessoa pelo local onde ela mora. A índole da pessoa é indiferente de onde ela mora, né? Então, a pessoa foi para ali porque ela não teve oportunidade de ter um dinheiro para comprar uma casa em locais que não tem, né? Que não seja uma favela, mas um bairro mais central. Então, geralmente, isso aqui é a periferia das cidades, né? Infelizmente, esses aglomerados aí, né, que são chamados de subnormais, eles vão dar origem às chamadas favelas. Então, essa favelização é um processo que ocorre quando há o crescimento do número de pessoas que vivem de maneira irregular, né, em moradias precárias e impróprias, ou feita de madeira, de aproveitamento, ou de plástico, e muitas das vezes eles fazem ligação clandestina, o chamado gato, né, na energia e na água, e um local onde às vezes não tem mínima condição de moradia, né? Então, vocês viram aí na página 27 do nosso livro, está mostrando para nós. Infelizmente, né, existem vários grupos criminosos que aproveitam aí essa questão aí da ruas estreitas, becos, para se esconder nesses locais e, infelizmente, né, atuar. Mas nós não podemos julgar toda pessoa que mora, né, numa moradia chamada subnormais. Um outro problema sério que a gente enfrenta nas grandes cidades, nas médias cidades, nas pequenas em proporção menor, é a poluição, né? Então, o que é a poluição? Essa poluição ela pode ser uma poluição atmosférica, quando os poluentes vão para a atmosfera, né? Os gases poluentes. Pode ser uma poluição hídrica, quando há a poluição das águas. Pode ser uma poluição visual ou uma poluição sonora. Essas músicas que são ouvidas, né, nesses bailes
que muitas das vezes está uma aglomeração, incomoda as pessoas. Então, tem uma lei que fala o seguinte, até tantas horas, a partir daquela hora é a lei do silêncio. E a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Então, eu não posso invadir o espaço alheio. E é lógico, gente, que o grande crescimento das cidades, que ocorreu, né, no século XX, fez com que houvesse também o chamado, né, as chamadas ilhas de calor. Então, essas ilhas de calor, elas foram formadas devido a alguns fatores. Asfalto ou calçamento, prédio de cá, pouca arborização. Então, a energia vem, pode vocês verem, está poluída a atmosfera, então não vai ter o balanço energético, a troca de energia. Então, naquele local ali, vai ter uma temperatura elevada. Às vezes, uma mesma rua, eu tenho temperaturas diferentes, por causa da chamada ilha de calor. Fica como se fosse uma bolha, aquela temperatura. Não vai haver essa troca, né, da energia. Uma outra coisa que a gente vai estar comentando aqui, né, lá na página 29 do seu livro, volume 2, tem um texto que vai falar para nós sobre cidade. Alguns trechos só. Então, eu vou estar lendo aqui, que é a letra de uma canção, né? A música é A Cidade. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas. E a cidade se apresenta centro das ambições. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobre o de baixo, o de cima sobe e o de baixo desce. Então tem lá algumas questões que eu gostaria que vocês resolvessem para mim no seu caderno de geografia, tá? A questão 1A e B, a 2, 3, 4 e 5 da página 29, tá certo? É o meu deverzinho de hoje, tá? Agora nós vamos falar de um outro assunto, que é o assunto indústria no Brasil. Nós sabemos que todo tipo de indústria, mais a construção civil, forma o chamado setor secundário da economia, correto? E a indústria aqui no Brasil, ela teve o seu início bem tardio. Nós começamos a industrializar o nosso país pós-guerra, né? Principalmente pós-segunda guerra, e isso no século XX. Enquanto que a Europa começou lá em meados do século XVIII, país da Ásia, próprio Estados Unidos e Canadá, né, América do Norte, nós começamos tardiamente. Então, existem 3 tipos de indústria. A indústria de base, as indústrias intermediárias e as indústrias leves. Então, agora nós vamos ver o que é cada uma dessa classificação das indústrias. A indústria de base são aquelas responsáveis pela transformação de matéria-prima in natura em produtos que passarão por outros processos de industrialização. Chamando para a nossa realidade, vai lá na serra, na mineração, né? Extrai o minério de ferro, leva as pedrinhas de minério de ferro para a siderúrgica, no caso 7 Lagoas. Lá eles vão colocar em alto forno, temperaturas elevadíssimas, derrete, tira a impureza, né, a escória, e o ferro ele é transformado em gusa ou chapas ou lingotes. Não está pronto para a gente usar. Ele foi semi-industrializado. Aí vai ser levado para uma indústria intermediária ou a indústria de bens de capital, que seria, no caso, uma metalúrgica ou metalurgia. Pega aquele ferro, que já foi semi-elaborado, ele vai ser novamente derretido, acrescentado outros minerais para dar a liga, e ali eles vão fazer equipamentos, né, parte de máquinas, parte de motor, eletroeletrônico, eletrodoméstico, e aí vai. Então, por isso que a segunda classificação
é intermediária ou de bens de capital, tá certo? Mas todas três estão interligadas, não existiria uma sem a outra. E a última indústria que nós vamos ter é a chamada indústria leve ou de bens de consumo. Essa aqui já vai transformar o produto para ser levado para o mercado consumidor e nós podemos ter acesso àquele determinado produto, né? Então, seria aí os carros, as geladeiras, televisores e etc. Medicamentos, que a gente não pode esquecer, né? E é muito importante nós sabermos disso. Então, gente, a indústria, que é o setor secundário, ela passou a ter, ela foi introduzida aqui no Brasil nos anos 30, né? Lembrando que a Segunda Grande Guerra Mundial começou em 39, né? E então, no período entre guerras que começou, só que ela teve mais crescimento, né? O crescimento dela foi mais acelerado a partir da Segunda Guerra, porque o Brasil não tinha como mais buscar os produtos, comprar os produtos da Europa, já que naquela época a Europa também, durante a Segunda Guerra, foi totalmente destruída, né? Então o Brasil teve que se virar. Então foi uma coisa, a indústria veio para cá, uma coisa assim de necessidade, uma coisa mais forçada. Então é claro que hoje a gente tem aí população que trabalha na indústria, que a gente chama de PEA, População Economicamente Ativa. Todo mundo que trabalha, seja em qual setor for, forma PEA. Só que essa população que trabalha na indústria, ela tem que ser bem preparada, né? Ela não pode ser aleatoriamente, a pessoa tem que ter uma certa preparação para trabalhar no setor, né, da industrialização. Agora, as indústrias aqui no Brasil, elas estão localizadas principalmente São Paulo. Vocês estão vendo essas manchinhas verdes aqui? As manchinhas verdes, né? Minas Gerais nós temos também, aqui em Goiás e na fachada do litoral. Então vocês podem ver que a região, aqui no caso, a região norte do Brasil, ela vai ter menos quantidade de aglomeração de indústria. Tem uma área lá na região norte que ela foi criada com incentivo do governo federal, que é a Zona Franca de Manaus. Então eles estimularam essa Zona Franca de Manaus para poder gerar emprego para as pessoas nesses locais. Agora, é lógico, para ter indústria, é necessário ter uma infraestrutura para aquilo, né? Tem que ter alguns elementos essenciais. Nós temos que ter mercado consumidor, não adianta nada ter uma indústria automobilística se não vai ter as pessoas para comprar, para gerar o lucro. É preciso ter mão de obra, pessoas para trabalhar, é preciso ter matéria-prima, e é preciso ter incentivos governamentais. Então, o caso nosso aqui, a gente vai dar o exemplo de uma grande indústria automobilística, que é o caso da Fiat. Quando a Fiat veio para cá, o governo de Betim, quando eles decidiram instalar nas imediações de Betim, né, o governo de Betim, ele deu isenção de 10 anos de impostos, né? Eles ficaram 10 anos sem pagar impostos. Deu o terreno, fez terraplanagem, preparou tudo. Para quê? Para depois colher, né, o lucro desse investimento. Então, gerou emprego. Através da Fiat, outras empresas que estão ligadas a elas estão localizadas, né, no município de São Joaquim de Bicas, no município de Igarapé, Ibirité e assim por diante. Então, empresas menores que prestam serviço para a Fiat. Então, isso é muito importante a gente saber. Bom, gente, na próxima aula, né, que o nosso objetivo vai estudar agora a infraestrutura, próxima aula a gente vai estar comentando o que vem a ser infraestrutura. Então, como dever de casa, vocês vão fazer para mim a atividade da página 29 e uma pesquisa, o que é infraestrutura, tá? 7º ano. Então, fiquem com Deus, cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa, que breve a gente tá junto na escola. Tchau!